Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos momentos mais, dramáticos e impressionantes de todo o texto bíblico. Vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao 6. E sabe o que é realmente fascinante nessa passagem? É a virada de chave absoluta que acontece na narrativa. Pensa bem. Se a gente puxar pela memória até o final do capítulo anterior, o cenário era de puro caos. Era trovão para todo lado, voz ecoando, um movimento frenético, o peso do juízo começando a despencar mesmo, sabe? Mas aí, bum! Versículo 1. Quando o sétimo selo é aberto, acontece uma transição muito louca para uma quietude profunda. O texto diz que se fez silêncio no céu por quase meia hora. É uma mudança de clima tão brusca, tão pesada, que praticamente obriga a gente a parar tudo e prestar atenção no que vem pela frente. E isso joga a gente direto nesse mistério gigante. Afinal, por que houve silêncio no céu? Pensa no peso disso. Todo aquele barulho ensurdecedor dos selos anteriores simplesmente para. É um suspense tão denso, tão palpável, que a gente quase tem que falar mais baixo para entender o impacto. Essa pausa repentina, gente, não é só um detalhezinho na história. Ela é o epicentro do texto até aqui. Quando o céu inteiro subitamente fica mudo, fica muito claro que alguma coisa colossal está prestes a acontecer. Vamos entender melhor essa primeira parte. O silêncio no céu por quase meia hora. Esse versículo 1 acaba estabelecendo um contraste que divide a história. Como a gente falou, era puro barulho. O céu estava numa agitação total e, de repente, alguém corta o som do universo. E aqui está o pulo do gato. O silêncio que o texto menciona não é de jeito nenhum um espaço vazio ou falta do que fazer. Muito pelo contrário, é pura e intensa expectativa. O céu, em toda a sua imensidão, literalmente para diante de Deus. A chave para desvendar essa passagem é perceber que esse silêncio demonstra um respeito absurdo, uma reverência inigualável pelo que está vindo. A mensagem grita pra gente: Deus vai entrar em ação de um jeito muito mais direto a partir de agora, e a única reação cabível de todo esse ambiente celestial é ficar ali, em absoluta reverência. E é aí que entramos no significado das trombetas, o aviso que vem antes da ação. Depois desse momento de reverência de arrepiar, a gente chega no versículo 2 e as coisas começam a se mover de novo. 7 anjos dão um passo à frente e eles recebem 7 trombetas. O silêncio longo não é quebrado por qualquer ruído aleatório, é uma ação altamente estruturada. E o significado desses instrumentos no contexto da Bíblia é incrível. A trombeta não está ali só para fazer um som bonito. Ela tem funções muito claras. Ela serve para fazer um anúncio oficial, dar um alerta super severo, convocar a galera e, claro, sinalizar a chegada de um juízo iminente. Então guarda isso. O que vai acontecer daqui para frente não é um acidente, não é surpresa. São avisos deliberados, muito bem estruturados. As trombetas garantem que quando a intervenção cair pesada, todo mundo já foi avisado. Vamos agora focar nas orações dos santos. O que rola antes do juízo? Só que, olha que interessante, antes da primeira trombeta sequer ter a chance de tocar, lá nos versículos 3 e 4, a câmera da visão muda para uma cena super íntima. A gente vê a entrada de um outro anjo, segurando um incensário de ouro, e a missão dele é misturar incenso com as orações dos santos. Cara, tem um peso teológico e emocional gigantesco nessa cena. O universo inteiro dá uma pausa na preparação de um juízo global só para ouvir com todo cuidado a voz daquelas pessoas que estavam clamando. Lembra do clamor de até quando, lá no capítulo 6? Pois é, o texto está garantindo pra gente que as orações não foram esquecidas, elas não foram engolidas pelo tempo, elas estão naquele exato segundo de tensão representadas fisicamente cara a cara com Deus. É para mostrar que o clamor humano não evapora no vazio. Ele foi guardado com o maior cuidado nesse incensário de ouro e acaba virando combustível do momento mais crítico da história. Para você ver como a coisa é profunda, a lógica de todo esse trecho se resume em 3 passos fundamentais. O versículo 4 diz que a fumaça subiu junto com as orações. A dinâmica é simples, mas tem um poder estrondoso. Passo 1, as orações sobem. Passo 2, isso prova ativamente que Deus ouve, recebe e valoriza demais esse clamor. E o passo 3, como consequência direta disso, o juízo desce sobre a terra. É uma relação de causa e efeito indiscutível que organiza tudo o que vai acontecer depois. O texto está revelando que a resposta colossal do céu é, na real, impulsionada e ditada por quem estava lá embaixo, orando sem parar. O que nos leva ao fogo na terra. É agora que o juízo desce. É no versículo 5 que a energia do texto vai lá no teto. Aquele mesmo anjo pega o incensário, que há 1 segundo estava guardando as orações na maior paz, enche com o fogo do altar celestial e joga com tudo na terra. Imagina a cena. Um recipiente que era puro símbolo de adoração
vira, do nada, o instrumento da resposta de Deus. E os resultados do impacto desse fogo lá embaixo são extremos. O texto relata trovões, vozes estrondosas, relâmpagos rasgando o céu e um grande terremoto. O contraste não podia ser mais absurdo. A gente saiu daquele silêncio perfeitamente reverente do céu, direto para o abalo violento e ensurdecedor da terra. Uma nova fase começou para valer. O que fica muito na nossa cara com tudo isso é a interpretação mais simples e poderosa que existe. O juízo não brota do nada, de forma aleatória. Ele cai na terra estritamente como uma reação direta, uma resposta orgânica àquelas orações que subiram. É como uma balança perfeita. De um lado, você tem as orações subindo como fumaça até o altar. Do outro lado, a resposta despencando na forma de fogo e juízo. É uma arquitetura narrativa feita para mostrar que os maiores eventos cósmicos estão literalmente amarrados ao clamor da galera. Chegamos num ponto de comparação. Selos contra trombetas, uma verdadeira mudança de fase. Com o planeta todo abalado, o versículo 6 finalmente marca aquela transição definitiva que estava todo mundo esperando. A Escritura diz: os 7 anjos se prepararam para tocar. A partir daqui, meu amigo, é um caminho sem volta. A era das trombetas começa. E para entender o tamanho dessa virada, é só colocar as duas fases lado a lado. A fase dos selos tinha uma pegada mais geral, progressiva, era o desenrolar lento da história. Mas a fase das trombetas, nossa, é outra história. Ela é mega específica nos alvos, altamente intensa e brutalmente visível. A dinâmica pula de um processo longo para tomar pancadas pontuais, agudas e devastadoras. Tudo que rolar a partir daqui vai ser tangível, muito barulhento e impossível de ignorar. E com isso a gente chega nessa conclusão que é de arrepiar. Absolutamente nada nesses versículos de Apocalipse 8, do 1 ao 6, é por acaso. O céu assiste, as ações são calculadas no milissegundo e a resposta vem na hora certa. A frase de ouro para você levar para casa hoje é essa: antes do juízo cair, as orações sobem. É um pensamento que joga um peso incalculável sobre cada palavra que a gente analisou aqui e deixa aquela certeza de que o clamor está conectado nas engrenagens do universo. O que deixa a gente com uma pergunta na cabeça que não quer calar. Se as cortinas da história são movidas por vozes que pareciam ignoradas, qual é o verdadeiro impacto daquilo que a gente sussurra no silêncio hoje?